Gente, olha, a iniciativa muito importante da igreja para que a gente cuide da nossa casa comum. A situação é muito crítica, gente, muito crítica. Nunca aconteceu tantas mudanças climáticas como tem acontecido. Segundo o climatologista Carlos Nobre, nós estamos passando pela maior temperatura já registrada no planeta. O que era previsto para daqui a muitos anos está acontecendo já. E para a gente entender melhor o papel da igreja, sim, a igreja tem um papel, ela também trabalha, e como é bonito, gente, a gente fala sobre a pastoral da ecologia, né? Preservação do bem comum. Nós vamos conversar aqui com o Luciano Machado, ele é coordenador da pastoral da ecologia integral do Regional Sul 1 da CNBB. Bom dia, Luciano, seja bem-vindo. Bom dia, Dani. Que bom que você está aqui para falar para a gente, né, qual a visão da igreja sobre a crise climática. Sim, a igreja é uma santa mãe, né? E ela vem nos ensinando sobre essa questão já há muito tempo. A doutrina social da igreja, né, que nasceu lá com o Concílio Vaticano II, então lá desde a década de 60, a gente já tinha várias mensagens, vários documentos dos papas, né, já falando sobre essa questão da conservação do meio ambiente em vista da conservação da vida, né? Então, se nós irmos lá, por exemplo, João 23, ele escreveu um documento chamado Pacem in Terris, sobre a paz na terra. Naquele momento, ele estava muito preocupado com a questão das guerras, né? Então, os efeitos, por exemplo, da guerra nuclear e os impactos no meio ambiente. Hoje, né, já há algumas décadas, então João Paulo II, por exemplo, ele, numa mensagem no Dia Mundial da Paz, né, dia 1º de janeiro de 1990, ele escreveu um documento, uma carta, sobre a questão da paz e a conservação do meio ambiente. Depois, Bento XVI, 20 anos depois, ele reafirmou essa mensagem. Então, assim, a questão da paz e a questão da conservação da natureza estão muito interligadas. E Papa Francisco, né, com a encíclica Laudato Si, ele traz essa questão, né, da ecologia integral. Então, como que as questões sociais e as questões ambientais, elas estão muito interligadas. Então, assim, o magistério social da igreja já traz, né, essa questão já há muito tempo. E é importante a gente... Muito bom você falar isso, porque não é algo tão comum, né? É um assunto que ficou muito distante, talvez, das pessoas, da grande comunidade, da população em geral. A visão que sempre teve a respeito da ecologia. E, na prática, Luciano, como a igreja, então, trabalha com isso? Então, a igreja, ela vem trazendo, né, como eu já reafirmei, por meio desse contexto histórico, essa mensagem de conservação, da importância da conservação do meio ambiente. Nós temos no Brasil as campanhas da fraternidade, né, várias das campanhas já trataram dessa temática, né? Então a questão da água, fonte de vida, a questão da Amazônia, a questão das mudanças do clima também, né? Então, por meio dessas campanhas, digamos, educativas, né, de conscientização da comunidade, a importância dos biomas também, a gente já falou sobre isso, né? E ano que vem, 2025, nós vamos celebrar os 10 anos da encíclica Laudato Si e teremos uma campanha da fraternidade muito importante, que tratará da ecologia integral, né? Então, toda essa parte educativa, digamos assim, né, de evangelização, que o Papa Francisco fala, né, de uma conversão ecológica, a igreja já tem colaborado, né, dialogado com a sociedade, né, dialogado com as urgências dos tempos, né? No nosso tempo hoje, a questão ecológica é uma questão importante para que a gente entenda a conservação da vida, né? Nós falamos tanto sobre a questão da defesa dos bebês, né, em relação ao aborto, mas, além disso, né, isso é muito importante, mas qual é o mundo
que nós estamos oferecendo para que essas crianças possam se desenvolver. Né? Então, assim, a importância, né, da conservação dos recursos naturais, dos bens naturais, para as futuras gerações, para as atuais gerações. A gente não pode nem mais falar de futuras gerações. É importante que a gente já fale da ameaça para a geração atual. Exatamente. Né? Quais são os mais afetados? Ou seja, todos nós, né, somos afetados, se não cuidamos. A pastoral da ecologia no Brasil está se desenvolvendo? Quais são as ações práticas que a pastoral tem realizado? As tarefas mais importantes. Sim, nós temos pensado 3 formas de ação, digamos assim, né? A questão de uma consciência cidadã, crítica. Esse ano, por exemplo, é um ano de eleições municipais, né? É importante que a gente consulte o que os candidatos estão apresentando como políticas públicas na área ambiental. Né? Esses dias eu consultei o site do TSE e olhei, né, o plano de governo de cada candidato a prefeito do meu município. Né? E até digo que é importante que todas as pessoas façam isso e olhem lá. Isso faz parte da pastoral da ecologia, né? Isso, e olhem lá, as questões ambientais, elas estão presentes, as cidades estão se preparando para as mudanças climáticas, né? Como que isso está sendo pensado? Então, temos essa questão política, temos também a questão das mudanças pessoais, o que cada um pode fazer, porque eu não posso ficar esperando apenas que as políticas maiores, mas eu também posso fazer no meu dia a dia. Todo mundo é responsável. Todo mundo é responsável. Então, assim, desde a questão de separar o resíduo corretamente, né, de repente avançar para além da reciclagem, eu posso fazer uma compostagem na minha casa, eu posso trocar, né, o meu modal de transporte. Então, assim, de repente eu posso ir para um local mais próximo, até na igreja, por exemplo. Será que, de repente, ao invés de ir de carro, eu não poderia ir de bicicleta? Será que nas nossas paróquias não poderia ter um bicicletário para que eu pudesse colocar a bicicleta? Sabe? E, assim, ter a nossa contribuição individual. Não é importante esperar, também. né, Luciana? É ter a nossa contribuição. Como você dá esse exemplo, aí as pessoas podem dizer assim, mas lá na minha igreja o padre não colocou o bicicletário, lá na minha igreja não tem o lixo que separa, né, o lixo identificando cada material, ou seja, desperdício de água. Vai você lá, dá essa ideia, junta quem pode fazer, porque a igreja é nossa, gente. Então, unindo outras ideias, sendo criativos, né? Às vezes você está vendo lá o pessoal desperdiçando água, vai lá com outra ideia, talvez para substituir a água com outro meio de limpeza. Dentro de casa a gente faz isso também. Usa a água da máquina para lavar quintal, para fazer outro tipo de limpeza. Ou seja, a pastoral da ecologia não está dentro da igreja, está junto com a gente em todos os lugares, né? Sim, exatamente. E também temos a questão da espiritualidade ecológica, né? Como a gente pode cultivar essa espiritualidade no nosso dia a dia. Hoje a maioria das pessoas, elas moram nas cidades. E, infelizmente, a cidade, de uma certa forma, nos afastou desse contato com a natureza que os nossos avós tinham, né, quando moravam no campo. Né? Quem morava no campo tinha isso muito mais presente, observava mais a natureza e rezava também com ela. Exatamente. Né? E nós, hoje, precisamos criar novamente essa sensibilidade, sabe, com a natureza. Então, desde ali, uma oração simples que a gente pode fazer na manhã, por exemplo, saborear melhor uma fruta, agradecer a Deus por aquele alimento, né? Sentir a brisa no rosto e agradecer a Deus por isso. No amanhecer, no anoitecer, perceber a água que você está usando, que é um elemento tão essencial, nós temos tão pouco no planeta, né, que chega até a sua casa para você tomar um banho, para você lavar sua louça, sua roupa, para você viver, a gente depende. E as mágicas da cidade, digamos assim, né, deixaram isso tão automático na nossa vida que a gente não percebe mais. Né? Os nossos avós, às vezes, para ter água, teriam que ir a um poço, procurar, né? Hoje a gente tem energia elétrica, tem água, tem tudo muito mais próximo de nós e a gente não valoriza, sabe? A gente perdeu esse sentido
de agradecer, de valorizar esses bens que são naturais, que estão à nossa disposição. Né? Hoje de manhã, eu vindo para cá, eu vi a lua cheia, linda, né? E falei assim, nossa, eu quase não levanto assim tão cedo. E consegui observar a lua, ainda assim, né? Ainda estava à noite, e ela prateada, linda. E assim, enxergar Deus na sua criação e louvar a Deus por isso. Exatamente. E quando a gente tem esse sentido de valorização, eu acho que é uma chave para a gente poder se aproximar mais da questão ecológica. Exatamente. E muda o nosso sentido de vida, né? Sim. Nossa, Luciana, isso que é importante, criar e desenvolver essa sensibilidade. Se você não tem, desenvolver essa sensibilidade. O Bênção da Manhã a gente sempre faz. O pessoal manda uma foto aí do seu amanhecer, manda de algo que te toca, para a gente poder manter ainda a nossa consciência ecológica. Tem o seu livro, os seus contatos nós já colocamos aí também, seu livro, né? Laudato Si, Práticas Educacionais para uma Ecologia Integral. Isso. É o ano passado que você lançou? Isso, ano passado. Ele é fruto da minha tese de doutorado, né, que eu fiz na Universidade de São Francisco. E eu falo sobre essa questão ecológica, né, trazendo esse resgate histórico, né, de como que a igreja ela foi desenvolvendo, né, esse tema. Falo da questão da educação ambiental no nosso dia a dia. Ou seja, você fala da educação, está aí para você também ter uma base para você. Contato do Luciano, Educa Laudato Si. Educa Laudato Si. É o Instagram dele para vocês entrarem em contato. Quem sabe desenvolver na sua comunidade uma pastoral da ecologia, ter o livro do Luciano e ajudar a gente. A gente precisa, é a nossa casa, é onde a gente mora. Luciano, muito obrigada. Obrigado, Dani. Deus te abençoe. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Continuamos, né, por um mundo mais saudável. Mais saudável. E mais sensível. Sim, obrigada. Sim.